Sejam muito bem-vindos, meus maravilhosos e maravilhosas que tenham peixes no mapa astral. Hoje eu trago para vocês 5 coisas que acontecerão logo, 5 acontecimentos que tendem a se dar em até 15 dias. Ficou faltando postar este vídeo na semana passada. Eu tive algumas situações pessoais que me tomaram um pouco e acabaram fazendo com que os vídeos saíssem atrasados. Mas eu não quero ficar em débito com nenhum de vocês, meus seguidores maravilhosos, então eu estou trazendo a previsão hoje um pouquinho atrasadinha, mas antes tarde do que nunca. Guardem nos corações maravilhosos de vocês os conselhos, alertas e direcionamentos que serão pontuados pela espiritualidade. Afinal de contas, quem avisa, amigo é. E a espiritualidade nada mais é do que nossa amiga. Por isso, ela traz conselhos, alertas e direcionamentos. Olha, meus amores, a revelação de número 1 não tá legal. É um alerta. Eu tenho um problema sendo comunicado a vocês. Esse problema diz respeito ao estado de saúde de uma mulher. Pode ser uma pisciana, pode ser qualquer mulher diretamente ligada a alguém que tenha peixes no mapa astral. Mães, sogras, avós, filhas, irmãs, cunhadas, sobrinhas, enteadas, afilhadas. São mulheres próximas. Eu não acredito que sejam chefes e patroas. Eu acredito que sejam mulheres da família, talvez namoradas ou velhas amigas, vamos se dizer assim. Então essa mulher vai descobrir um problema de saúde, vai ter uma condição específica que precisa ser tratada e isso vai chatear vocês. Pode ser que o tratamento seja meio complexo, que envolva cirurgia, reabilitação, um tratamento mais de longo prazo, mas vocês vão ter que passar por isso auxiliando essa pessoa de alguma forma até que ela se restabeleça. Eu não sinto que algo de pior vai acontecer, mas tem um problema de saúde surgindo, carecendo de um tratamento que talvez tenha uma média ou longa durabilidade. Na revelação de número 2, eu tenho uma situação mais positiva. Eu tenho um comunicado, uma notícia chegando até vocês. Essa notícia visa solucionar um problema e trazer estabilidade à vida de vocês. Eu tenho cá para mim que tende a ser uma notícia de trabalho, um novo emprego para os desempregados, a concessão de uma aposentadoria, de um pensionamento, a liberação de um benefício governamental, alguma vitória judicial, algo que vocês esperam que vai trazer solidez. Pode ser o início de um relacionamento próspero e feliz. É uma possibilidade que eu não descarto. Mas eu tenho cá para mim que essa situação atende muito mais questões de trabalho, de negócios, convocação para serviços públicos, empregos de longa duração do que qualquer outra questão, tá bom? Olha, meus amores, na revelação de número 3, eu tenho um alerta de uma situação desagradável que pode ser inerente ao amor ou pode ser também inerente a trabalho. Aqui me diz que algo foi finalizado, algo foi perdido, algo foi rompido, provavelmente uma relação de trabalho ou um relacionamento afetivo. Se vocês perderam um relacionamento afetivo, existe uma possibilidade de reconciliação, mas é uma reconciliação problemática porque aqui a gente tem a carta dos troncos. Então vocês se reconciliam, vocês não se tornam felizes, pode ser que mais adiante vocês percebam que essa reconciliação foi um engano, ou seja, é melhor que ela não aconteça. Principalmente se a relação finalizada já estava muito, muito tóxica. Tem gente que não aprende com os velhos erros, né? A pessoa tem uma relação tóxica, a pessoa se liberta e ainda fica dando espaço para reconciliações infrutíferas. Aí é um pouco demais. Entretanto, a orientação da espiritualidade é para que vocês sejam mais espertos e espertas e não aceitem. Haja vista que eu tenho a sensação que aqui já se sabe
da infruticidade, mas a pessoa quer insistir por apego desmedido. Numa segunda situação, eu tenho pessoas que perderam um emprego ou uma relação laboral de prestação de serviços, por exemplo, vão conseguir uma outra, mas não tão boa quanto aquela que se perdeu. Aí tem a seguinte situação: vocês podem vibrar na frequência da gratidão porque conseguiram alguma coisa em substituição ao que vocês perderam, ou vocês podem vibrar na frequência da ingratidão reclamando porque esse emprego é tão pior que o outro, o benefício aqui não é tão bom quanto o outro, a comida do refeitório é péssimo, o outro era melhor. Aí é uma questão de como vocês vão vibrar, se na ingratidão ou se na gratidão, tá? Mas tem alguma coisa substituindo um trabalho, uma relação de prestação de serviços, uma relação comercial em si. De repente vocês tinham um cliente que foi perdido, conseguem um outro cliente, mas há uma inferioridade aqui, tá? Não sei se no salário, nos benefícios, na relação em si, de repente perdeu-se um cliente grande, conseguiu-se um cliente menor. Enfim, vou deixar a critério de vocês esta situação. Quem for mais evoluído vibra na frequência da gratidão, quem não for fica reclamando ao invés de agradecer. A revelação de número 4 é assim: envolve uma programação sendo cancelada. Pode ter a ver com alguma coisa de criança, um passeio infantil, uma festinha de aniversário, um chá revelação. Eu não sei se poderia ter a ver com alguma atividade da igreja, às vezes até de uma casa espírita que tem alguma rotina para criança, alguma coisa envolvendo escola. Não é uma regra, tá, que envolva criança. Existe essa possibilidade. Mas eu vejo um programa, um evento, um passeio sendo abortado, sendo cancelado. Não sei se de repente vocês vão querer ir a um show, mas não conseguem vender todos os ingressos e o show é cancelado. Não tem a ver com trabalho, tem a ver com divertimento, com lazer, de repente uma viagem de final de semana, uma viagem de alguns dias. Também não acho que sejam viagens internacionais, são passeios mais próximos. Podem envolver outros estados ou se for internacional, vai envolver países muito próximos, como Brasil e Argentina, por exemplo, tá? Mas eu até não acho que seja o caso. E aí vocês estão programando, tem toda uma ansiedade envolvida, mas por algum motivo vai haver o corte desta programação. No tangente às crianças, pode ser que alguém adoeça, fique com febre, com uma virose, com catapora e não possa participar do passeio, do programa, do evento, por conta de limitações inerentes à saúde, mas sem que isso seja um problema do tamanho da China. Afinal de contas, muito de nós teve catapora na infância e nós somos vacinados, né? Essa doença não nos pega com tanta força, tá? Então tem alguma coisa mais chatinha acontecendo aqui, fazendo com que algo precise ser adiado, talvez por forças maiores. Vamos lá. Peixes tem um pipinaço aqui, mas a vida, às vezes, requer que a gente lide com situações difíceis, né? Nem tudo são flores e, graças a Deus, nem sempre as ventanias estão lá para nos sacudir. Olha, eu tenho o surgimento de uma figura masculina nos caminhos de vocês. Ou um homem de peixes conhecendo alguém que tanto pode ser outro homem quanto uma mulher. Aí vai depender da orientação sexual de vocês. Essa pessoa vai demonstrar interesse ou vai se interessar por alguém, mas existe um desvio de caráter muito grande aqui, não do pisciano, das pessoas com as quais ele conhece. Tá? Então podem ser mulheres desonestas, podem ser homens piores ainda. As mulheres também fiquem atentas com homens que podem surgir apresentando desvio de caráter. Uma situação que vocês precisam se acautelar por demais é quanto às relações virtuais que trazem golpistas disfarçados de pretendentes. Gente, aqui na minha consultoria, às vezes eu pego relatos de cair o queixo. Esses dias veio uma pessoa se consultar porque está em um relacionamento virtualizado há 1 ano com uma pessoa que agora simplesmente pediu para ela vender a casa dela e lhe fazer a transferência. E a pessoa estava acreditando. Olha o absurdo, a situação perigosa na qual algumas pessoas se envolvem.
E aí envolveu uma história maluca sobre bitcoins, sempre essa história de bitcoins. Gente, parem de acreditar nisso, isso é uma balela que se criou no mercado para tirar dinheiro de pobres coitados. Não precisa nem a espiritualidade pontuar. Um pouquinho de esperteza já faz a pessoa discernir que se um banco como o Bradesco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica não tem aquele produto, é porque aquele produto não é interessante. Se fosse assim, você tinha todos os bancos oferecendo. E a pessoa vai cair na conversa de alguém de trás de um computador que se diz gringo, se diz príncipe encantado, tá pedindo para a pessoa vender a própria casa. Se pega um descabeçado, descabeçada, tá o prejuízo feito. A pessoa é capaz de vender a casa porque acredita que de trás do computador tem um príncipe encantado. Então, assim, tomem cuidado, porque às vezes a pessoa se deixa levar por uma fantasia tão grande e não percebe que fantasia também mata. Tudo é muito bonitinho quando a gente é criança, né? A gente acredita na Branca de Neve, no Saci Pererê, na Cinderela. Depois de uma idade, excesso de inocência pode custar a vida da pessoa, tá? Isso vale para homens e para mulheres. E aqui eu tenho uma situação assim. Uma pessoa desonesta vai surgir, pode ser um homem, pode ser uma mulher, se no caso envolver homens heteroafetivos. Essa pessoa vai agir de má fé, vai colocar vocês em uma situação de deslealdade, de oportunismo, e se vocês não estiverem atentos, vocês caem como pato. Depois não adianta ficar chorando leite derramado. A espiritualidade não vai ficar pegando ninguém pela mão. Olha, ali tem um golpista, ali tem um fraudador, cuidado. A gente tem que ter o discernimento de entender que certas coisas são muito fora da curva. Tem gente que se desespera tanto por um relacionamento que a pessoa é capaz de dar um rim para um desconhecido só porque precisa ser amada ou amado por alguém. Então é importante se acautelar e entender que na vida tem coisas que infelizmente nós não teremos e não adianta ficar criando fantasia em cima daquilo. Se eu não posso ser tão famosa quanto a Anitta, porque este é meu sonho, eu tenho que buscar outros sonhos para percorrer e não ficar devaneando um sonho que não vai acontecer e ainda ser vítima de um golpista, tá? A gente tem que amadurecer e tem que entender que na vida há um processo evolutivo onde, na maioria das vezes, a gente precisa lidar com a dor, precisa lidar com a frustração, precisa lidar com o entendimento que nem tudo vai ser como a gente gostaria, nem tudo vai ser como a gente quer. E nem por isso a gente precisa desgraçar a nossa vida com as nossas próprias mãos, tá bom, meus amores? O conselho hoje foi um pouco mais severo, a espiritualidade pontuou com um pouquinho mais de intensidade, ainda calhou de eu ter essa pessoa dentre o rol dos meus clientes atendidos falando esse absurdo sem pé nem cabeça. Então eu prefiro compartilhar com vocês um alerta do que um dia descobrir que uma pessoa foi vítima de um golpe, vendeu o carro, vendeu a casa, vendeu o cachorro, vendeu um rim para dar dinheiro na mão de alguém só porque essa pessoa demonstrou algum sentimento, mesmo que aquilo seja pura mentira, tá bom? Mais vale uma verdade dolorida do que uma mentira que aliena e escraviza. Beijos de luz, meus amores.